Deixa assim. Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo. Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da coleção de André Luiz. Vamos lá. Hoje vamos ver o capítulo 5, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou o meu espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através das sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos da medicina, propriamente humanos. Sempre supus, confiou-me ele, bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo o parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir. Sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura, ou na região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebesse, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos, haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinava-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se a catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo acento à conversação e considerou. De fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos e, com meus olhos, tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, é lamentável reconhecê-lo. Nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado.
fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com altura aproximada de um homem, na qual se destacavam, com extraordinária perfeição, o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco mediano, o radial, plexo sagrado, cubital e o grande ciático. Acariciando o elevado à obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual... Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana, entre as criaturas terrestres, é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático da minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei a meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me em longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me, ainda hoje, da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que a minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de imensa observação, a moléstia não me enganou, mas inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote, que me encomendara o cadáver nas estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo, entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei, em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso humorístico, reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos, imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhe inibirem as divagações.
Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum, e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anumiu, modificando o tom de voz, a irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. É tão grande o serviço desse asilo, consagrada aos socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as visitas do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você? Interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entendimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esferas mais altas. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando ar puro e tonificando nos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos abafados de transição, onde há que lidar com resíduos do pensamento humano. Isso aqui nós vamos comentar mais no fim. É importante essa informação. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes nas emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me, para breve, semelhante júbilo, acrescentou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro que se caracterizava por sadio otimismo desde a primeira palavra deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando, talvez, no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-me com inflexão de amargura. Trago ainda à mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontra-me num curso adiantado de preparação interior, do qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir, diante de mim, atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa.
Retomando a mim mesmo, após longos anos de semiconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes em curto ginasial, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis, perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-nos dos 50 anos, quando a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía minha alma deixá-la quase só no mundo, sem o abraço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos na região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto antes do tentame fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastância, insinuara-se em casa, a título de proteger meus interesses. Desposou-me a companheira, perturbou o futuro dos meus filhos, dissipou meus bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leite humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que ao partir lhe depositara, confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz. Mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia, calmo, e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada e nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomando de infinito terror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me a abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo do meu espírito, desfrutara da existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantes dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causara, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como a primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento e confortado. Finalizando, considerei. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fosse nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se, humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele,
perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me, algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião. Foi o caso de Segismundo, vocês lembram, Missionários da Luz? Então, e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Em caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que os auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. Nem tudo é Sigismundo. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. Há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória e inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Precisamos atenção. Na esfera venturosa em que você habita, os institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal, o livre-arbítrio garantido de créditos naturais, pode solicitar modificações, apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e, de acordo com aquelas que tutelam a região inferior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, quando dando pasto a discórdias sem nome, antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram no campo psíquico dos ex-inimigos dos futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições de luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam um intercâmbio direto com instrutores mais sábios. Aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno, que pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, se preparem para as exigências da vida. Os primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz.
Todavia, os segundos constituirá necessária e legítima imposição do destino, criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhe as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo, quanto aos problemas do resgate espiritual, quem aguarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento e deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou a porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas, em tratamento mental, esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente, a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre, por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem modifica-se. Cabe-nos usar a língua como estilete criador de vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham servindo ao programa de socorro e se submetem nos nossos cuidados de orientação médica, simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes eleve o padrão da vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido e perguntava-me mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro dos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela. Notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotusa, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Interessante. Muitos detalhes que nós precisamos ver com mais cuidado. Vamos lá. Primeiro, Gotuso diz: peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu, ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Concluo que saber que a morte não existe já é facilitador para o processo. Muitos que perambulam pelos umbrais não estariam ali se soubessem.
já teriam pensamentos dirigidos, não se perderiam em desapego que só acarreta mais dores. Então, meus amigos, quanto mais pessoas a gente informar de que a morte não existe, já será um grande favor que nós fazemos. Não precisa converter a nada, apenas convencer que ninguém morre. 2. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações de processo de curar. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. E concluo eu aqui, então, esse corpo quase físico, que tem todos os órgãos e funciona da mesma forma, precisa manter esses órgãos internos funcionando. Por isso existe alguma alimentação, para que todo o trato possa continuar funcionando. Vamos seguir. Então, passar para o plano espiritual não transforma. Levamos o que somos, como somos. Temos as mesmas necessidades e aflições, alegrias ou aspirações. Os que acreditam que sair da vida resolve alguma coisa, se enganam muito. Temos lá um corpo, uma fisiologia. Isso aqui mudará quando nos elevarmos espiritualmente. Em esferas muito mais altas, como nós vamos ver em livros futuros, já não é preciso o corpo físico, não é? 3. Nem a ciência nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestiais. Incompreendido e cego, peregrinei muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Nós vamos ver em volumes adiante o caso da demência. A pessoa realmente enlouquece. Enlouquece. Ela precisa de um tratamento em sanatórios. Isso é muito sério. Por isso precisamos estudar, entender e mudar. Assim temos mais facilidade de entendimento, elevando nossos pensamentos para que possamos ascender aos planos compatíveis com a nossa evolução. 4. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. Como já comentamos, a ignorância sobre os processos de transferência ao mundo espiritual é a bagagem fraterna que levamos e que nos franqueia a entrada em locais mais agradáveis. Só levamos desse plano físico o que pode ser carregado na mente e no coração. 5. A paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Contrário ao que dizem, descanse em paz, lá há muito trabalho a ser feito. Mais trabalho do que aqui na Terra. Porque aqui são 8 horas por dia, tem o fim de semana, tem as férias, não é? Lá, vocês viram lá a administradora como trabalha. 6. Profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos, imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposição para o ato espetacular do suicídio. São os suicídios indiretos. Realidade. Dizem que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio direto. Milhões de outros indiretamente. O fumo, as drogas, atitudes destrutivas de todo tipo acabam levando a mortes prematuras. Podem imaginar quanto trabalho a espiritualidade tem para atender a tudo isso? Além disso, quanto trabalho desperdiçado para proporcionar as oportunidades de vida e aprendizado na Terra? A pessoa encarna para viver 70 anos. Chega aqui, dirige perigosamente, não sabe se alimentar,
se expõe a situações de conflito, morre aos 40. E aí como fica? Desperdiçou todo o preparo no plano espiritual, todo o preparo para a encarnação, todo o tempo em que ele é criança até ele ser um ser humano adulto e apto para o trabalho e para o aprendizado. Tudo isso é desperdiçado. Mas juízo. 7. Como foi detalhado, Zenóbia e Galbo se revezam na administração da casa transitória. Trabalham 1 ano cada um alternadamente. No ano que descansam, aproveitam para estudos em planos mais altos. Não vão para a praia. Não vão fazer férias em algum lugar. Eles vão estudar. Certo? 8. E falando em descanso, explica Gotuso, de conformidade com os estatutos que nos regem, lá tem estatutos. Possuo também as minhas horas de repouso. Ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, e desce aqui a terra, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós lá no plano espiritual denso. Nos círculos abafados de transição, onde há que lidar com resíduos do pensamento humano. Ou seja, nós que ficamos tão preocupados com a poluição do ar aqui na Terra, os nossos pensamentos poluem a atmosfera no plano espiritual. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Quanta responsabilidade nós temos? Todos temos direito ao descanso e devemos aproveitar com sabedoria. Nos campos naturais, praias menos procuradas, podemos também ter ar mais leve que os das grandes cidades. Nós vamos ver, temos visto já em alguns livros, que o ar das grandes cidades, principalmente as cidades de grande movimento, o ar é muito pesado, carregado de pensamentos negativos, competitivos, violentos, mesquinhos. Se a gente se afasta um pouco para uma área rural, para uma área onde tem menos pessoas, perto de um curso d'água, o ar ali é melhor para nós. Não é o ar físico, é a atmosfera espiritual é melhor. 9. Todas as áreas do planeta têm a sua diversidade e utilidade. Os grandes centros promovem o progresso e as experiências práticas para a evolução. Os espaços de natureza proporcionam o refazimento e nutrição espiritual. É a atmosfera do perispírito. André convida Gotuso para conhecer esferas mais tranquilas, ao que Gotuso explica a impossibilidade. Trago ainda a mente e o coração presos. Mente e o coração, é o que a gente carrega. Presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Isso nos faz pensar em ser cada vez mais desapegados. Não é fácil, mas necessário. Amamos nossa família, mas ela é transitória. Nosso apego atrasa não só nossa elevação, como também interfere no bem-estar dos que ficaram. Porque a gente interfere, a gente leva melancolia para eles. Não pode. Desapegar as pessoas dos objetos enquanto encarnados, sejamos amorosos, mas não possessivos. Isso ajuda no processo de liberdade posterior. Vocês lembram quando o André Luiz encontrou a mãe dele pela primeira vez? Em que ela falou assim, não sou sua mãe, eu estive sua mãe. A gente ocupa papéis. Hoje é mãe, amanhã é filho, amanhã é irmão, depois é avô, avó. Então a gente precisa aprender a amar as pessoas sem posse. Não é minha mãe, é a mãe, o pai, o filho, principalmente os filhos, não são nossos.
Nós criamos os filhos para o mundo. Eles têm a vida deles a cumprir, eles têm o trajeto deles. Nós precisamos preparar essas pessoas, essas crianças, para o mundo que as vai receber. Nós já vimos que o extremo mimo é prejudicial. Não vai fazer um ser humano capaz de se sustentar emocionalmente. Nós vamos ter várias oportunidades de ver isso em toda a obra de André Luiz. É preciso maturidade para educar as crianças. Seguindo. Agora é a vez de André aconselhar, pois não só viveu o drama similar ao de Gotuso, como o superou muito bem. Diz André sabiamente, o velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. 12. Gotuso fala sobre os processos de reencarnação compulsórias, que nós ainda não vimos. Espíritos que precisam ser retirados dos locais de sofrimento e não têm condições de estar em planos mais altos. Então são levados novamente a corpos físicos para outras oportunidades de sanar culpas e aprender mais sobre o amor e a fraternidade. É como nós vamos ver mais adiante. Eu, como já estudei lá, eu fico lembrando dos casos, né? Vamos esperar. Vocês chegam lá e vou dizer, nós vamos viver um caso desse, em que a pessoa encontra um ser amado que não pode subir, ele vai ser obrigado a encarnar imediatamente. Trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos, verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos dos planos mais altos, que nos traçam as necessárias diretrizes. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. São compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Acredito que seja o caso da maioria dos reencarnes na Terra, não é? A gente já viu esses números, né? Não é fácil, não é nada fácil. Mas é necessário. Por exemplo, quem é que escolhe a escola que o nosso filho vai cursar? É ele mesmo ou é a gente? Como é que a gente escolhe essa escola? De acordo com a necessidade que o nosso filho tem. Não é a escola que ele quer, porque a escola que o filho quer é aquela que só tem parques, só tem uma merenda do lanche, não é? Só tem a brincadeira. E não é essa a escola ideal. É a mesma coisa. Então, os espíritos sabem, os espíritos mais elevados, sabem qual é a escola, entre aspas, que aquele espírito precisa cursar para corrigir os problemas que ele tem. Simples assim. 13. André e Gotuso comparam os processos reencarnatórios a que auxiliam. Os espíritos ignorantes e ligados ao mal são levados compulsoriamente à encarnação. Vai encarnar e está acabado. Processo difícil e conturbado para todos relacionados ao nascimento. Já os espíritos que buscam crescer, tendem ao bem, podem ter assistência específica em cada caso, escolhendo a forma física, atributos, condições de crescimento favorecidas. Como disse Jesus, a quem tem mais se dará, e ao que menos tem mais se tirará. Não é? Gotuso compara as atribuições que tinha como médico encarnado com a que tem agora no plano espiritual. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão da vida íntima. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. E eu acho que eles puseram ele nesse lugar que é para ele aprender com aquilo que ele fala, né? Que aquilo que ele ensina para as pessoas é aquilo que ele tem que fazer. Será que não deveria ser assim também na vida física? Ensinar aos pacientes que o mundo das ideias favorece a condição física? Já há inúmeros estudos a respeito. De pessoas que fabricam, entre aspas, a sua doença de tanto pensar nisso.
Mente sã em corpo são. Nossos pensamentos ordenam nossas células físicas, que adoecem ou são sadias conforme nossas vibrações pessoais. Somos agentes de nosso corpo. Aqui no plano físico, a medicina ainda tenta curar a célula doente, quando o agente da saúde está na mente. Procurem há várias palestras a respeito, em especial uma do Décio Iandoli, Dr. Décio Iandoli, que dá um caso muito interessante de uma paciente que criou um câncer no estômago com o pensamento. 15. André observa que Gotuso não percebe os pensamentos dele, ao contrário do que ocorre entre os de nosso lar. Assim como o tratamento aos pacientes, ali para os pacientes daquela região, atendidos coletivamente, as vibrações de cura são mais lentas e grosseiras. Por isso que o Gotuso é ideal. Entendemos que tudo deve ser compatível com o nível de elevação de cada indivíduo. Então, o ambiente onde está Gotuso é quase material. Tanto que ele sente que o ar da terra é mais leve, não é? E a gente viu aqui que em nosso lar, ou entre as pessoas de nosso lar, o André não precisa falar, ele pensa, já vem a resposta, não é? É assim. Acabamos mais um capítulo, meus amigos. Foi muito bom aprender e estudar junto com vocês. Eu aguardo os comentários. Tragam aqui comentários sobre o que eu falei, comentários sobre o que eu não falei, que passou desapercebido, ou o que eu não parei para relatar. Agradeço a companhia de todos e até o próximo capítulo.